Mega aulão presencial Direção Concursos Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18, revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro Escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Futuro Escriturário, não perca essa oportunidade. Aqui em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã, um mega aulão presencial do Direção Concursos para o Banco do Brasil. Se você perder, você vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Quando eu adquiri o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material. Larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né? Ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Não tem dessa de gênio, não. Quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil.
Sábado é dia de bebê. Opa, bebê? Não, bebê. Banco do Brasil. Dia 25 de setembro, sábado, às 8 horas da manhã. Mega aulão presencial, direção concursos, Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18, revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Às 8 da manhã, um mega aulão presencial do Direção Concursos para o Banco do Brasil. Se você perder, você vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Sábado é dia de bebê. Opa, bebê? Não, bebê. Banco do Brasil. Dia 25 de setembro, sábado, às 8 horas da manhã. Mega aulão presencial, Direção Concursos, Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18. Revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos finalmente uma aula de gramática, eu sei que vocês adoram. E aí eu trouxe para vocês algumas questões para nós resolvermos, muitas questões algumas, questões aqui de gramática. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Janende. Boa noite, Alisson, Gisele, Cris, Luiz Fernando, Eric, Carol. Boa noite para todo mundo que está chegando. E olha só, essa aula, gente, vai começar e já vou começar logo fazendo um convite aqui para todo mundo que é de Brasília e também da região daqui, né? Olha, nós teremos o nosso aulão de véspera para o concurso do Banco do Brasil. E é claro que eu sei que vocês que estão aqui presentes na aula de hoje, com certeza estão estudando para este concurso, tá? Então, vocês são meus convidados para virem para essa aula, para este aulão. Eu quero todo mundo presente aqui para a gente tomar um todinho juntos. É ou não é? Então, ó, para quem vier, para este concurso, podem vir para esse concurso, não, para este aulão, venham para o aulão para a gente conversar e também tragam um todinho, para a gente tomar um todinho juntos, né? Vocês estão falando, ó, o Gelson já mandou aí para vocês o link, para vocês adquirirem. Cliquem no link que lá tem todas as informações para vocês, tá? Todas as informações que vocês precisarem sobre
é este aulão de véspera, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito bom e é óbvio que eu espero todos vocês, tá bom? Ó, o pessoal já tá me dando boa noite, falando aí pra mim. Deixa eu ver aqui, vocês estão falando que tá com... Vocês estão falando, né? Estão falando que o som tá atrasado, que não tá sincronizado com a imagem. Já chamei o Júnior vai ver o que tá acontecendo para vocês, tá bom? Vocês estão falando que o áudio tá atrasado. O Júnior já vai dar uma olhadinha, daqui a pouquinho melhora, tá bom? Enquanto isso, ó, o Gelson já deixou fixado aí para vocês o link para vocês olharem nosso aulão de véspera, tá? E aí eu gostaria de chamar todo mundo, convidar todos vocês para este aulão, fechou? Eu com certeza quero todo mundo neste aulão, um aulão presencial aqui em Brasília. Gente, finalmente, depois dessa loucura que nós ficamos aí algum tempo sem aula, nós podemos agora finalmente voltar para ter as nossas aulas presenciais, né? E vai ser com muita alegria que nós voltaremos para esse aulão de véspera para o concurso do Banco do Brasil. E aí? O Júnior já está arrumando. Vocês sabem que o Júnior, né, é aquele diretor que fica aqui que não é muito confiável, não? Porque é graças a ele. Eu falo da risada, porque é graças a ele que eu fui, né? Ele me deu um exposed aqui na internet, agora todo mundo sabe que eu bebo todinho. Hoje não tem todinho, hoje tem apenas água, né? Porque dizem que antes 2 pedras no meio do caminho do que 2 pedras no rim, é ou não é? Por isso hoje a gente vai de água mesmo, né? E aí, deu certo aí? Em relação ao... Ainda não. Ainda não? Puxa uma vinheta. Tá, gente, eu vou puxar a vinheta. 2 minutinhos, me esperem, por favor, só pra gente fazer os ajustes em relação ao áudio, tá? Eu já volto, me esperem, hein? Tudo bem? Todo mundo me ouve agora? Estávamos com probleminhas técnicos, mas acredito que já conseguimos arrumar aqui. Me deem um ok, por favor. Falem para mim se vocês... Voltei. Agora o som está bom? Agora sim? Ah, então muito bem. Tá vendo? Ó, o Juninho consertou. Deu tudo certo. Então tá. Estabilizamos. Tudo ótimo. Então tá bom. Boa noite para todo mundo agora, de fato. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar a nossa aula. Deu certo, né? Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Eu também acho que eu mereço um todinho. Inclusive, eu acho que eu mereceria este todinho com vocês. Então, por isso, eu convido todos vocês para virem para o aulão de véspera do concurso do Banco do Brasil aqui em Brasília para a gente tomar um todinho junto, tá?
Minha linda voz tá rouca, né? Então vamos lá, ó. Sejam todos bem-vindos. Já vão dando like aí nessa aula. A gente vai resolver alguns exercícios, né, de gramática. Então a gente vai falar de regência, vamos falar de crase, vamos falar de concordância, vamos falar de pontuação, vamos falar de um monte de coisa, tá? Boa noite para todo mundo. Vem chegando, vem falando, avisa seu amigo que começou, senta todo mundo na sala e vamos conversar, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui iniciar a minha aula e lembrando que a gente faz algumas pausas para a gente bater aquele papo, tá bom? Porque, ó, gente, sem conversa não dá, né? Eu adoro conversar com vocês. Então vamos lá, agora sim, agora vamos, né? Pau na máquina então. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje nós começaremos a resolver várias questões de gramática, de língua portuguesa, para o concurso do Banco do Brasil, a sua banca tão amada, né, Sesgran-Rio. Vocês já devem ter percebido que a banca Sesgran-Rio adora cobrar uma gramática e ela cobra mesmo, é regra, né? Enquanto algumas outras bancas gostam ali de interpretação textual, a banca Sesgran-Rio, ela gosta da tão linda e maravilhosa e amada e querida gramática normativa da língua portuguesa. Então, para o concurso da Sesgran-Rio, lá no dia da sua prova, estejam preparados para resolver muitas questões, né, mesmo de gramática. Talvez você encontre ali uma ou duas questões em relação, né, em relação à interpretação textual, mas estejam preparados mesmo ali para a parte de gramática, fechou? Então vamos lá, né, para a gente começar então já com a nossa primeira questão. Desculpem, para a nossa primeira questãozinha aqui. Então, olha lá. A nossa primeira questão, ela diz bem assim: supondo uma outra legenda para a foto, ela estará em conformidade com a regência padrão se redigida da seguinte forma. Letícia, não tem foto. Sim, não tem foto, né? Não tem foto, não tem texto, não tem nada na questão. Por que eu não coloquei? Porque não é necessário, tá? A gente trabalha mais com a parte ali de foto, de textos, né? Caso seja necessário, se eu necessitar exclusivamente disso para resolver a questão. Quando nós não precisamos disso para resolver a questão, a gente passa, tá? Então vamos lá. Ele fala pra gente que é uma questão de regência, né? E aí eu digo para vocês o seguinte: regência, existem dois tipos, né? Existe tanto a regência nominal, quanto também existe a regência verbal. Obviamente que a regência verbal trabalha a relação dos verbos, né? Então, as preposições, os complementos ali dos verbos, e enquanto a regência nominal trabalha justamente esse uso das preposições, os complementos em relação a substantivos, advérbios, né? Ao nome de fato, que é nome para a gramática, tá? E é muito comum quando nós temos regras, né? Questões de regência ali para o concurso da Sesgran-Rio, é muito comum que a banca trate ali pra gente do uso das preposições acompanhado dos pronomes relativos, tá? Então, eu já comecei com uma questão bem assim, delicada, né? Que merece uma análise mais aprofundada. Então, nós trabalhamos, quando nós temos aqui, né, a regra de uso da regência com pronome relativo, é muito comum nós termos uma oração, duas orações, né? O que a gente chama de oração subordinada, fechou? E aí, quando nós temos esse uso, né, das orações subordinadas em relação à regência, é um pouquinho delicada essa questão, mas nós veremos ela aqui com bastante atenção. Então, vamos lá. Na letra A, olha lá, uma cena com que muitos não creem, né? Insensíveis do medo, operários descansam a quase 250 metros de altura. Observe que essa questão não tem nem nada ali em negrito, nada pra gente, mas você tem que identificar se aqui, né, existe ou não uso de preposição errada. Observe o seguinte: quem crê, crê em alguma coisa. Então, você já sabe que este verbo, né,
ele pede a preposição em. Só que a preposição que eu tenho na minha oração é a preposição com. Letícia, por que que a preposição que o verbo crer pediu está lá no início da oração? Isso porque nós temos uma ordem inversa. Isso quem vai determinar pra gente é este carinha aqui, ó, chamado de pronome relativo. É a presença dele que faz com que essa minha oração fique toda invertida, tá? Então, observem que, segundo aqui a minha A, o gabarito que... a preposição que aparece é a preposição com. Mas essa preposição, segundo a gramática normativa, ela está sendo utilizada de forma errada. Porque quem crê em algo, né? E não crê em com, tá? Então, por isso, este é o erro da minha letra A, tá? Então, a letra A, ela está errada. O certo aqui é uma cena em que muitos não creem, fechou? Então, aqui nós temos um errinho já na minha letra A. Na minha letra B, uma cena a que muitos duvidam. Expostos ao perigo, operários descansam a quase 250 metros, né, de altura. Só que olha só, gente, vocês concordam comigo que quem duvida, né, olha aqui o meu verbo, aparentemente a gente sempre vai ter o errinho em relação a este verbo, né? Só que quem duvida de alguma coisa. Só que olha a preposição que eu estou utilizando aqui. Nós estamos utilizando a preposição a. Então, a gente tem outro errinho aqui. Deveria ser uma cena de que muitos duvidam, né? Porque quem duvida, duvida de algo. E eu estou duvidando desta cena. Tudo bem? Então, é um outro errinho que nós temos na letra B. Então, nós identificamos o erro de regência na letra A, erro de regência na letra B, e agora nós vamos analisar a letra C. Na letra C, nós temos assim, uma cena em que muitos se espantam. Qual que é o meu verbo que eu estou utilizando aqui, então? O verbo espantar, né? Indefesos, diante a cidade, operários descansam a quase 250 metros de altura. Em relação ao restante da oração, nós não temos erro, tá? Aí, olha só que qual que é a preposição que eu estou utilizando? A preposição que eu estou utilizando é a preposição em. Só que vocês concordam comigo que quem se espanta com alguma coisa? Então, a preposição que eu estou utilizando aqui, ela está errada, né? Nós deveríamos utilizar a preposição com. Então, uma cena com que muitos se espantam, tá? Então, na letra C, nós também temos erro do uso aqui da regência. Na letra D, uma cena de que muitos não se convencem, né? Então, observem que, de novo, a gente tem aqui o verbo convencer e a preposição que ele está utilizando é o de, né? Só que quem se convence de... Como é que é? Então, uma cena de que muitos não se convencem. Ah, só que olha só, desprovidos, aqui a minha oração continua, né? Ó, desprovidos com equipamentos de segurança, operários descansam a quase 250 metros de altura. Observem que quem se convence, né? Se convence de alguma coisa mesmo. Eu me convenci, sei lá, de que eu preciso estudar o edital. Esta primeira preposição, ela está perfeita, ela está muito bem empregada, porque quem se convence de. Só que observem o seguinte, observem que, em relação às orações anteriores, nós não tivemos problema com o restante da oração. Agora, na letra D, ele emprega também o desprovidos com. Só que vocês concordam comigo que quem é desprovido de alguma coisa e não com alguma coisa. Então, na letra D, nós também temos um errinho, tá? Então, outro errinho ali, fechou? Tranquilo? E, por fim, na letra E, uma cena de que muitos se maravilham. Indiferentes aos riscos, operários descansam a quase 250 metros de altura. Olha que legal.
quem se maravilha ali, né? Então tá se maravilhando de alguma coisa mesmo, tá? De fato, a gente se maravilha ali de alguma coisa, né? A gente tem esse verbo aqui pedindo a preposição de. Outra relação aqui na minha oração é que quem é indiferente a alguma coisa, né? E aí, olha a minha preposição sendo exigida aqui. Então, na questão de número 1, nós temos, de fato, gabarito de letra E. Fechou? Letícia, como que funciona? Regras, né? Ali a parte de regência. A parte de regência, eu concordo que é uma matéria chatinha, né? E até um pouco complexa. Por quê? Porque nós temos vários verbos e vários nomes também, né? Hoje nós temos mais de 500 verbos na língua portuguesa. É claro que nem todos os 500 verbos caem em prova, tá? Só que a gente tem verbos que costumam cair com mais frequência, nomes que costumam cair com mais frequência, tá? Então, para estes verbos, para estes nomes que caem com maior frequência, eu diria para vocês estudá-los ali também com mais insistência, tá? Porque não tem como vocês estudarem ali regência sem vocês irem para a parte de estudar esses verbos que mais caem, até mesmo porque nós temos muitos outros verbos, beleza? Então, na questão de número 1, então, nós tivemos o nosso gabarito de letra E. Tranquilo? Perfeito? Ótimo! Então, vamos para a próxima questão. Gente, vocês estão falando que o áudio está atrasado. Então, é o seguinte, eu vou soltar novamente a vinheta e eu vou atrás do Juninho de novo para o Juninho me ajudar, tá bom? Enquanto ele vai fazendo aqui, ajustando, tá? A gente vai seguindo, tudo bem? Beleza? Então, eu vou pedir aqui 2 minutinhos para vocês, vou soltar aqui, eu sei que incomoda, né? Vou soltar aqui a vinheta e vocês me esperem, por favor, 1 minutinho, tá bom? Na verdade, nós estamos achando que é o YouTube que está com problema, tá? Não é, pelo que o Juninho estava falando, tá tudo ok aqui com o nosso sistema, mas aparentemente é um delay mesmo do próprio YouTube, que hoje não está muito legal, tá? Então eu vou pedir 1 minutinho para vocês, por gentileza, me esperem.
gente? Então, olha só, me falem aí, voltei. Melhorou? Nós não, né? Aparentemente, para nós aqui do estúdio, está tudo ok. Nós não estamos com problema no nosso áudio. O Juninho estava verificando aqui. Tá tudo certo. E aí, me falem aqui se eu voltei, se vocês estão me ouvindo. Melhorou? Então tá. Então, ó, a gente dá sequência, tá? Porque aparentemente tá tudo ok. Então, ó, enquanto a gente tava aqui ajustando, né? Eu ouvi aqui que tinha alguém perguntando, agora eu não vou me recordar o nome, mas tinha alguém perguntando, então, se aqui não era maravilhar com, né? É o seguinte, o maravilhar, ele tem dupla regência. Tanto faz eu falar, aqui na tela, ó, tanto faz eu falar, tá? A gramática diz pra mim que eu posso me maravilhar com, tá? Ou me maravilhar de. Na verdade, foi uma pegadinha da banca, tá? Por que foi uma pegadinha da banca? Ela tá acostumada com a gente utilizar quem? Utilizar o com, que é o mais recorrente. É o que todo mundo usa. Só que ela sabe que o de quase ninguém usa, né? E aí ela veio de sacanagem e botou ali a preposição de simplesmente para te confundir, tá bom? Então, na verdade, tanto faz. O com e o de aqui, ambos estariam corretos, tá bom? Legal, né? Assim, regência é um pouquinho difícil, um pouquinho chato por causa disso, mas nós temos... É legal fazer essas questões porque a gente acaba ganhando os conhecimentos, né? Eu tenho certeza que muitos não sabiam da regência aqui do verbo maravilhar, né? Que tinha duas possibilidades aqui. Então, tanto faz a gente falar maravilhar com ou maravilhar de, né? Muito legal isso. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, minha questão de número 1 ficou gabarito de letra E. Vamos seguindo, então, para a minha questãozinha de número 2. E a questão de número 2, ela diz bem assim, né? Ela diz bem assim: a concordância das palavras está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em... Observem que a banca gosta muito de cobrar concordância, gosta muito de cobrar regência, tá? Então estejam preparados para questões assim na prova de vocês. Letra A. A dona de casa não suportava ver sujo ou desorganizados seus móveis, vidros e cristais. Só que olha só, quem que estava aqui desorganizado não eram os móveis? Então aqui, teoricamente, deveria ser a dona da casa não suportava ver sujos, né, ou desorganizados seus móveis, vidros e cristais. Então, né, tanto faz, aliás, aqui a gente tem um errinho, né, de concordância nominal, porque obrigatoriamente o meu adjetivo deveria estar flexionado no plural para concordar, fazer a concordância com o núcleo mais próximo, né? E aí o núcleo mais próximo ali são móveis, tá? Então, neste caso, há um errinho na letra A. Fechou? Tranquilo? Na letra B, costumava ser constante a insatisfação da dona de casa com os maus hábitos do marido. Então, o que costumava ser constante? Não era a insatisfação da dona de casa com os maus hábitos do marido? Tá perfeito, né? Na letra B, inclusive, nós não temos erros. Letícia, então já é, na verdade, meu gabarito. Letícia, a letra B tá muito esquisita. A letra B, ela tá esquisita porque na letra B nós temos o que nós chamamos de ordem indireta da oração. Vamos colocar na ordem direta, porque lembra, ordem direta é o SVC. Lembra disso? SVC. Quando a minha oração ela tá toda troncha, né, toda torta, ou seja, na ordem inversa, fica complicado da gente dar uma olhadinha, da gente conseguir identificar quais são os erros, né? Então, vamos colocar na ordem direta para facilitar nossa vida. Ó, os maus hábitos... Os maus hábitos do marido... né? Do marido costumavam ser constantes, né? Só que... Opa, perdão. Opa.
Não é isso. Eu esqueci ali, ó. Peraí. É a insatisfação da dona de casa, né? Então, ó, a insatisfação da dona de casa, com os maus hábitos. Do marido, né? Do marido costumava ser constante. Do marido costumava, ó o verbo agora, costumava ser constante. Tá? Então, ó, o que costumava ser constante, né? A insatisfação, beleza? Então, agora, colocando na ordem direta, eu acredito que tenha ficado mais fácil para vocês darem uma olhadinha aí nas questões. Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar essa minha, né, essas anotações, para não ficar muito rabiscadinho para vocês, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, olha lá. Beleza? Então, a gente já identificou que a B é o nosso gabarito. Mas, vamos identificar quais são os erros das outras alternativas? Então, olha lá. As almofadas do sofá da sala, fora de seu lugar de origem, tirava a senhora do sério. Quem que tirava a senhora do sério? Não eram as almofadas fora do lugar? Então, aqui deveria ser tiravam, né? As almofadas fora do lugar tiravam a senhora do sério. Então, nós temos um erro de concordância também. Na letra D de dado, a dona de casa não gostava de jornais, por achar que as suas folhas continha fungos e outras sujeiras. Quem que continha fungos e outras sujeiras? Não eram as folhas? Então, aqui a gente deveria colocar no plural, né? Então, a dona de casa não gostava de jornais por achar que suas folhas continham, né? Eram as folhas que continham, tá? Se eu falo que continha, eu vou falar que é a dona de casa. Então, não é a dona de casa que continha fungos, né? Pelo amor de Deus. Quem continha fungos ali eram as folhas. Folhas de quem? Folhas dos jornais, tá bom? Na letra E. Para desespero da mulher, os pés do marido estavam frequentemente colocados em cima dos móveis. Quem que estava colocado em cima dos móveis? Não era o chulé do marido? Então, aqui, ó, os pés, né? Então, os pés do marido estavam frequentemente colocados. Observem que o núcleo, ele se encontra no plural. Então, obrigatoriamente colocados também deve aparecer no plural para fazer a concordância, tá? Então, aqui identifiquei todos os erros das minhas alternativas para vocês, né? Menos a alternativa B, que a alternativa B está perfeita. Na alternativa B, a gente só tem o que nós chamamos de ordem inversa ou ordem indireta, né? Fica aí a seu critério. Algumas gramáticas trabalham a nomenclatura indireta, outras gramáticas, por sua vez, trabalham a nomenclatura, né, de indireta, né? Inversa ou indireta, fica a mesma coisa ali para vocês, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui para a nossa questão de número 3. Na questão de número 3, ele diz bem assim: assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência. Ops, mais uma questãozinha de regência pra gente, tá? Então, vamos lá. Letra A. Os snakes de que os norte-americanos são fãs costumam ser servidos com o popular molho guacamole. Tá vendo o quanto que ele gosta da relação? Observem que naquela primeira questão que nós fizemos, inclusive, era de fato, né, uma relação de uso de pronome relativo junto com a preposição que algum termo na minha oração pede, né? E aqui é outra questão assim, questões muito complexas, né, ali da banca, vocês vão encontrar mais ou menos questõezinhas assim, tá?
As questões delas, eu não acredito que virá muito pior do que isso aqui, não. Eu acredito que essa aqui é o nível em que a banca vai costumar trabalhar as questões, tá? Vai ser mais ou menos um nível assim, tá? Então, olha lá, os snakes de que os norte-americanos são fãs. Quem é fã de alguma coisa, né? E eu sou fã do quê? Eu sou fã dos snakes. Observem, então, que este D que está aqui presente, ele só está presente porque alguém pediu, né? Se você é fã de alguém. Então, pronto, nós já encontramos, né, o nosso gabarito, nossa questão de nossa alternativa correta na questão de número 3 é, de fato, a letra A. Perfeito? Tranquilo, né? E a questão de letra B, letra B, Letícia, dados divulgados pelo Ministério da Economia do Estado revelam de que houve, né, muito lucro com o abacate. Só que olha só, gente, na letra B, vocês concordam comigo que esta preposição, ela tá aqui, mas ela tá aqui porque que alguém pediu? Ó, revelam de quê? Quem revela, revela de ou quem revela, revela algo? Quem revela, revela algo. Essa preposição, ela tá aqui, mas ela tá aqui de forma errada, né? Aqui, na verdade, ó, para quem já conhece, inclusive, um pouquinho de gramática, na letra B, a gente tem este quezinho aqui, ó. Né, ó. Deixa eu até apagar aqui, ó. Olhem essa estrutura aqui. Né? Eu quero que vocês já me respondam o seguinte, pensem assim, qual que é a função sintática deste que se encontra aqui na alternativa B? Qual que é a função sintática dele ali? O que a gente tem aqui? Função sintática não, né? Qual que é a função dessa oração, na verdade? Então, porque, ó, quem revela, revela algo. Ele é um verbo transitivo direto. Você já viu que esta preposição, ela tá aqui de forma errada, né? Deixa eu rabiscar ela aqui para retirá-la da minha oração. Ela, na minha oração, não existe. Então, qual que é a função daquele que, né? Se essa preposição tá errada, quem revela, revela algo, eu revelei isso. Ou seja, se você conseguiu fazer a substituição daquele que aqui, ó, se você conseguiu trocar por isso, revelou isso, é porque aquela oração que vem depois, ou seja, que houve muito lucro com o abacate, ela tem a função, né? Essa oração aqui, a função dela é a função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E este que aqui, ele é chamado, então, ó, de conjunção integrante. Letícia, como é que você sabe que ele tem a função de conjunção integrante? Eu sei que ele tem a função de conjunção integrante porque na substituição eu troquei o que por isso, né? Porque olha só, pensa assim comigo. Se fosse um pronome relativo, eu não iria conseguir trocar por isso. Eu iria conseguir trocar por outro pronome relativo. Qual seria este outro pronome relativo? O a qual, né? O qual, não sei, o outro pronome, né? Por exemplo, a qual que a gente normalmente faz a substituição. Agora, aqui eu não consigo fazer essa substituição, porque se existe um pronome relativo, o pronome relativo vem para substituir um termo, um nome, né? Esta é a função do pronome relativo. Só que aqui, se você fala que ele é um pronome relativo, ele estaria fazendo substituição de quem? De verbo? Não, né? Então, quem revela, revela algo. E eu revelei isso, né? Observe que eu consegui fazer esta substituição. E eu consegui fazer esta substituição justamente porque nós temos, né? Justamente porque nós temos tudo que vem depois, ó, e aí deixa eu apagar aqui para vocês para explicar melhor. Tudo que vem depois exerce a função, então, de objeto direto. Né? Então, ele é meu objeto direto. O objeto direto, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o objeto direto do verbo revelar, tá bom? Então, revelam que houve muito lucro com o abacate. Então, aquela preposição está totalmente errada. Fechou? Tranquilo? Vamos lá? Então, seguindo aqui, a questão, a letra C.
Então, a gente já viu que tem erro aqui, né, na letra B, e nós já vimos que o erro é da preposição, porque o verbo revelar não pede preposição. Letra C. Grandes companhias e produtoras de abacate têm consciência que é lucrativo investir em propaganda do produto. Só que olha só, observem que nós temos aqui, ó, tem consciência. O consciência, que o meu substantivo consciência, ele pede preposição. Porque quem tem consciência de alguma coisa. Então, eu tenho consciência, agora sim eu deveria ter a preposição, né? Tenho consciência de que é lucrativo investir em propaganda do produto. Então, este de aqui agora deveria aparecer e não aparece. Por isso que na letra C nós temos um outro errinho. Fechou? Tranquilo? Na letra D, os ecologistas acreditam de que não se deve dizimar a área de florestas para ampliação dos campos de abacate. A gente tem uma faladeira de abacate aqui, não sei por que esse povo gosta de trazer frase de comida. Eu adoro abacate, principalmente se for vitamina, né? O trem gostoso. Então, ó, os ecologistas, né, acreditam que, porque quem acredita ou em alguma coisa, né? Ou acredita ali, acredita em alguma coisa, né? Então, a gente deveria colocar aqui, tirar essa preposição, né? Então, a gente já tem ali um errinho na minha letra B. Tranquilo? Fechou? Então, olha só. Só lembrando uma coisa, né, na verdade. Quando a gente fala em relação ao verbo acreditar, né? O verbo acreditar, eles permitem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, tá bom? Então, tanto faz você falar que você acredita, por exemplo, acredita que não se deve, tá? Então, os ecologistas acreditam que não se deve, tá bom? Sem a preposição, tranquilo? Tanto faz. Mas, no caso, não a preposição de, tá bom? E na E, os mexicanos não têm dúvidas, que os campos de abacate poderão gerar muitos lucros ao seu país, né? Só que olha só, quem tem dúvida, tem dúvida de alguma coisa, concordam? Então, quem que tá faltando aqui, Letícia? Aqui tá faltando de novo a preposição, né? Você tem dúvida do quê? Então, os mexicanos não têm dúvidas de que os campos de abacate poderão gerar muitos lucros ao seu país. Fechou? Tranquilo? Então, nós vimos aqui, né, os errinhos da questão de número 3. Nós vimos aqui, né, que o gabarito da minha questão de número 3 é a letra A, porque é a única que, de fato, que nós empregamos a preposição de forma correta. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, seguindo aqui para a questão de número 4. Vamos lá, gente. Tá melhor? O meu áudio tá melhor? Ó, alguém pediu, né, Cadê? O Lucas pediu para eu explicar a B de novo. Explico, Lucas, vamos lá. Ó, dados divulgados pelo Ministério da Economia dos Estados revelam de que houve muitos, né? Então, vamos lá. Ó, eu acredito que a sua dúvida é aqui, ó. Revelam de que muitos. Vamos aprofundar, então, nesse caso aqui, para quem tem dúvida, tá? O verbo revelar, primeira coisa, transitividade dele. Quem revela, revela algo. Ele é verbo transitivo direto. Logo, você já sabe que esta preposição aqui, ela está errado, certo? O que vem na frente, deixa eu só ver o restante da oração. Revelam que houve muito lucro, né? Revela, deixa eu terminar de escrever. Revela que houve, né? Revela que houve muito lucro. É legal a gente dar uma aprofundada nisso aqui, tá?
Então, ó, revelam de que houve muito lucro. Ó, então é o seguinte, verbo transitivo que só existem dois tipos, né? Restritiva ou explicativa. Ou ele também pode ser uma conjunção integrante. Quando ele é uma conjunção integrante, ele vem introduzindo uma oração subordinada. E aí, normalmente, nós fazemos a substituição pelo isso, né? Que é um pronome na língua portuguesa. É um bizu para a gente fazer a substituição para ver se de fato ali nós temos uma oração subordinada ou não, tá bom? Então, olha só. Revelam, tenta trocar por a qual. Revelam a qual houve muito lucro. Tá vendo que não vai dar para você fazer isso? Por que não vai dar para você fazer isso? Porque esse que não é um pronome relativo. Você vai conseguir fazer a substituição desse que por isso. E por que você vai conseguir fazer esta substituição? Porque este que está aqui, ele é uma conjunção integrante. E ele introduz uma oração subordinada. Então, quando nós temos uma conjunção integrante, nós temos um outro tipo de oração, uma oração subordinada. Só que não mais adjetiva. Agora, a gente tem uma oração subordinada substantiva. E aí, eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês precisam saber o seguinte, tá? Que na oração subordinada substantiva, nós temos 6 classificações, beleza? Meu Deus, que 6 horroroso. E uma dessas classificações, né, uma dessas 6 funções, é de fato a função de objeto direto. Então, olha lá, revelam isso. Quem revela não revela algo? Revelou o quê? Tá vendo que ele não terminou em verbo? Não vai terminar em verbo. Se ele é um verbo transitivo, ele não vai pedir um complemento. Onde que está o complemento dele? A partir daqui, né? Então, tudo que vem depois é o meu objeto direto, certo? Só que ele é um objeto direto oracional, tem verbo. O objeto direto oracional é a mesma coisa que oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Entenderam isso? Tá? Então, assim, para quem ouviu essa explicação e não entendeu nada, falou, meu Deus do céu, não sei se a professora está falando abobrinha ou, né, joaninha. Então, nesse caso, é o seguinte, se você não entendeu a diferença dos dois, é porque você não conhece essa parte. Aí eu diria para você que se você escutou algumas palavras, nomenclaturas que você desconhece, isso aí tá faltando lá a parte gramatical, tá bom? E aí, por causa disso, eu vou falar para você dar uma força, dar uma analisada neste conteúdo, tá? Mas isso aqui já faz parte de análise sintática. Se você ainda não começou a ver a parte de análise sintática, o que você tem de fazer? Você tem que rever a parte lá de morfologia, principalmente, antes de chegar em análise sintática, tá bom? Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui na questão de número 4. Vamos lá? Então, ó, seguindo aqui para a questão de número 4, tá? Na questão de número 4, nós temos o seguinte, né? Então, ó, deixa eu só beber uma água. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento indicador de crase é obrigatório na palavra destacada em. Então, observem o seguinte, outro tipo de questão bastante recorrente em prova, né? Que é sobre o uso da crase, do acento indicativo de crase, né? E você já sabe, sobre o assunto de crase, existem aquelas regras que são proibitivas, então que a gente nunca vai utilizar a crase, e existe também aquela regra, né, que eu sempre vou utilizar a crase, que a crase é obrigatória. Mas também existe aquela regra em que o uso do acento indicativo de crase é facultativo, tá? Então, em relação ao uso da crase, ela pode ser obrigatória, pode ser proibitiva e pode ainda ser facultativa, tá bom? E aí basta você saber. Lembrando que o assunto de crase tem tudo a ver com a parte de regência, tá? Então, muitos usos da crase, a preposição só aparece porque alguém na oração pediu. E normalmente este alguém ou é um verbo ou é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Aí, nesses casos, a gente tem que fazer análise, tá? Em outros casos, não é uma relação de regência, às vezes é, por exemplo, um caso de um adjunto adverbial feminino, né? Mas vamos dar uma olhadinha para ver? Então, olha lá, na letra A. A história da iluminação
Começou quando o homem construiu para transportar o fogo as tochas primitivas, né? Que pouco a pouco foram aperfeiçoadas. E aí, minha gente, olha só. Uma das regras de gramática, ela diz bem, de crase, né? Ela diz bem assim para mim: nós não vamos botar crase quando nós tivermos palavras espelhadas, né? Como assim, Letícia? Espelhada, pouco e pouco. Tá vendo que são palavras repetidas? Então, quando nós temos palavras repetidas, a gramática diz para mim que, neste caso, eu não boto crase entre as duas palavras que estão espelhadas. Então, pouco a pouco, lado a lado, frente a frente, tá? Em palavras assim, nós não colocamos o acento indicador de crase. Tranquilo? Fechou? Na letra B, a melhoria nas tecnologias. Então, aqui, ó, né, só pra gente, de fato, concordar, né? Não tem crase aqui, tá? Então, na letra B tá errada. Não teria crase, né? Lembrando que, ó, a questão pede, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento indicador de crase é obrigatório, né? Na letra A tá correto. A escrita não é obrigatório. Eu coloquei o X porque não é nosso gabarito, fechou? Acompanhou aí a análise, né? Então, ó, a melhoria nas tecnologias de iluminação não pode estar agravando a poluição. Só que se agrava, gente, olha só, agrava algo. Não pede preposição. Então, este azinho que aqui está não é contração de preposição mais artigo, não. Este azinho aqui, ele é apenas artigo. Letícia, como é que você sabe que é artigo? Simples, por dois motivos. Primeiro, agravando, que se agrava algo, né? Verbo transitivo direto. Lembrando que aqui eu tenho locução verbal. Se eu tenho locução verbal, o primeiro verbo trabalha para concordância, o segundo verbo trabalha para regência, certo? Então, por isso que eu analisei o agravando. Então, se agrava algo, agravou a poluição. Poluição é um substantivo feminino. Logo, se ele é um substantivo feminino e este A está presente na oração, se não tem ninguém que pede a preposição, só sobra o que para ele? Artigo, tá? Por isso que eu sei que é um artigo. Artigo feminino, né? Artigo definido feminino. Então, também tá ok a oração do jeito que está, né? Não tem crase, mas como ele pede obrigatório, não é o nosso gabarito. Vamos seguir caçando o nosso gabarito, né? Então, C. A poluição luminosa causa à saúde efeitos negativos, reduz a visibilidade das estrelas e interfere na observação astronômica. Se causa, gente, tem que casar algo ali, né, a alguém, tá? Então, causou análise aqui, ó. Vamos lá. Causou o quê? Causou efeitos negativos. Objeto direto. Mas causou efeitos negativos a quem? À saúde. Objeto indireto. Porque aqui se causou algo a alguém. Esse alguém pediu quem? Preposição, né? Saúde, substantivo feminino. O que a gente pode fazer? Troca só para você perceber, ó. Vamos reescrever aqui, só para você observar. Coloca causa para a saúde. Quando a gente faz a substituição da preposição, olha quem que você viu aqui, só para você identificar, né? Um bizuzinho, só para você identificar. O verbo continua o verbo causar, o para, a gente mudou a preposição. E quem que apareceu aqui também? O artigo. Então, quando você trocou uma preposição pela outra, ó, você identificou a preposição mais o artigo feminino, porque a gente tem um substantivo feminino. Então, aqui, ó, olha lá, este azinho aqui, ele deve aparecer com a preposição. E por que ele deve aparecer com a preposição? Porque o verbo causar pede, né, como ele é o objeto indireto, e aí causou efeitos negativos à saúde. Como é que chama esse verbo mesmo? Esse verbo, ele tem um nome, já que ele pede dois objetos, ele tem um nome. Qual que é o nome dele? Verbo transitivo, deixa eu apagar meu rabisqueiro, peraí. Esse monte de flecha, né? Verbo transitivo direto, indireto, tá? Então, também chamado por alguns de verbos
bitransitivos. Por que bitransitivos? Porque ele tem os dois objetos, fechou? Então, tanto tem ali a parte do indireto quanto a parte do direto. Então, aqui eu identifiquei para vocês qual que é a parte do objeto direto e também eu identifiquei para vocês qual que é a parte do objeto indireto, tá? Então, como a minha questão pede acento indicador de crase é obrigatório, então já apareceu para vocês o nosso gabarito, porque aqui, de fato, nós temos um uso obrigatório, beleza? Tranquilo? Mas não para por aí, né, minha gente? Não para por aí, porque nós ainda temos de encontrar o erro da D e o erro da E. Então, vamos identificar quais são estes dois erros. Aí, olha lá, na letra D, a privação das horas de sono torna-se um problema a longo prazo. Só que vocês concordam comigo que longo, o prazo, é masculino. Este A que está aqui, ele é apenas preposição. Não tem artigo, logo faltou um elemento para fazer parte da crase, né? Faltou. Se eu só tenho a preposição, não tem como dar crase. Então aqui, por ser uma palavra masculina, não tem. Fechou? Tranquilo? Então, a gente também não poderia escolher letra D. E por fim, na letra E, o mundo da iluminação não foi mais o mesmo depois da invenção da lâmpada elétrica. Logo depois da invenção da iluminação a gás. Gás é um substantivo masculino. Logo, é a mesma coisa do anterior. Este A aqui, ele é apenas uma preposição, né? Como é que eu sei que é só uma preposição? Porque se fosse um artigo também, ficaria o gás. Contraído com a preposição, ao gás. Não apareceu ao, de fato, porque este azinho aqui é somente preposição e não artigo, beleza? Então, questãozinha de número 4, nós temos gabarito de letra C. Fechou? Tranquilo? Bom, gente, é o seguinte, só gostaria de fazer 2 convites. Um, que você Calma, esqueci. Que você viesse pro aulão, de véspera, né? O aulão de véspera para o concurso do Banco do Brasil. Gelson, manda aqui para os alunos, por favor, o link, né? Para quem quiser, tá bom? E, além disso, eu também queria fazer outro convite para vocês. Aqui, aí eu vou falar de novo, eu já sei até que tem gente que vai me zoar, mas aqui no rodapé deste vídeo, tá? Tem um link para vocês se inscreverem. Por quê? Se inscrever no quê? Na semana que vem, tá? Nós teremos aula de gramática. E aí vocês podem, de redação. E aí vocês podem clicar no link para ter a redação de vocês corrigida, de graça, né? E aqui no ao vivo, eu comentando algumas questões da sua redação. E também você vai desenvolver um tema inédito, também feito por mim, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá aí no rodapé, para mim é rodapé, e vai ser rodapé até sei lá quando, né? Mas tá aqui na descrição do vídeo, fica o link para vocês fazerem a inscrição de vocês, tá bom? Então, o pessoal falando que já se inscreveu, a Marinéia falou já me inscrevi, a Eliana também falou que já se inscreveu. E tá ruim ainda, gente, esse áudio? É problema no YouTube mesmo, tá? Vou pedir desculpa para vocês, mas infelizmente, se não for assim, eu cancelo a aula, tá? Mas já tá acabando também. A aula hoje vai ter 9h30 só, a gente tem mais 20 minutinhos de aula praticamente, tá? Então, 2 convites. Venham pro aulão presencial para quem é de Brasília, claro, né? Eu sei que tem muita gente de fora aqui. Inclusive, falem para mim de onde vocês são. E o outro convite que eu gostaria de fazer é para que vocês se inscrevam, né? Neste link que aparece aqui embaixo para a gente corrigir a redação de vocês, tá? E outro, obviamente, convite que eu não poderia, né? Não fazer solta o dedinho no joinha, dá like nessa aula, por favor, ó. Sobe o dedinho, bota o dedinho aí, ó. Chapadinha, Maranhão, Batinga, Bahia, Salvador. E eu tenho uma vontade de conhecer Salvador tão grande, gente. Eu não conheço Salvador ainda. O único estado do Nordeste que eu não conheço. Pernambuco, Paraíba, Teresina, Alice de Teresina,
o Donizete do Goiás, a Maria Eliette do Pará, a Beatriz de São Paulo, o João Vitor de Curitiba, uma galera aí, ó, Luiz também de Curitiba, a Mai do Pará. Tá subindo rápido, né? Tá difícil de ler aqui, peraí. Eu já não enxergo direito, o negócio tá subindo rapidão, eu já não enxergo. Pronto, acabou a minha vida. Alguém aí é de Londrina. Vira e mexe, aparece alguém de Londrina. Inclusive, beijo pro pessoal do Paraná. Eu também sou paranaense. Inclusive, saudades de casa. Minha gente, eu não dou conta, não. Eu já sou cegueta. Cegueta. Ó, Alto Alegre, Maranhão. Esplanada, Bahia. Só consigo ler alguns nomes. Ó, Maceió, Alagoas, que é a Nízia, acho que é isso. Aninha de Boa Vista, acho que é isso. Intambé, Bahia, Fran, a Cris do Ceará. Eita, alguém me chamou pra tomar um açaí. Gente, eu não sei quem foi que não deu tempo de ver. Vou tomar açaí, porque eu adoro um açaí. Ó, Luana, a Luana do DF. Luana, você não tem nem desculpa, minha filha. Eu te espero no aulão de véspera. Quero nem saber, tá? Pode pôr de Brasília, eu quero todo mundo de Brasília no meu aulão de véspera. Vamos tomar um todinho juntos ou um açaí. Açaí, nossa senhora, é bom demais açaí, né? Caldas Novas, Sabrina de Caldas Novas. Não conheço Caldas Novas, acredita? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Ó, quem é de Brasília, de novo, eu não quero nem saber. Quem é de Brasília, vocês se viram, vamos encontrar no aulão de véspera. Vocês podem tudo, ó. Quem é de Brasília, a gente costuma fazer, acho que é LBV. Acho que é isso o nome, tá? Pronto, Venâncio, bora tomar um açaí. Adoro açaí, amo. Vocês já repararam que aqui é tudo abaixo de comida, né? Chamou pra tomar todinho, vou. Chamou pra comer um lanche, vou. O Michael, que me chamou pra comer pizza, acho que hoje ele, inclusive, não tá aí. Vou também. O meu negócio é comida. Chama pra comer que eu vou, tá? O negócio aqui, ó, essas bochechas desse tamanho, não é de graça, minha gente. Essas bochechas desse tamanho tem motivos. E o motivo se chama comida. Vamos lá, então? Vamos seguindo aqui para nossa aula, né? Vamos lá. Bom, voltando aqui, então, para a gente dar sequência na nossa correção, a questão de número 5, né? A questão de número 5, ela diz bem assim. A frase que o verbo destacado apresenta, né, a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é, professora, hoje a senhora extrapolou na regência, né? Sim, trouxe uma pancada de questões de regência pra gente, tá? Não é à toa, não foi à toa, foi de propósito, beleza? Mas vamos lá. A questão de número 5, ela diz bem assim. A população daquela região não aprovou as restrições impostas. Opa, olha só. O que acontece? Na letra A, o que nós temos aqui? Você já identificou crase, concorda? Se você já identificou o acento indicativo de crase e antes dela tem um verbo, a sua banca disse assim para você, olha, eu estou dizendo que este verbo é verbo transitivo indireto, certo? Se tem preposição ali, se tem crase, é isso que ela está falando para você. Só que quem aprova algo não, né? Quem aprova algo, porque ele é um verbo transitivo direto. Então, esta crase aqui que a nossa questão colocou, tá errada, retira ela daí, beleza? Então, na letra A, nós já temos erro, tira daqui, não pode. A B. As instituições financeiras costumam diminuir as taxas de juros para favorecer as possibilidades de empréstimos dos clientes. Só que olha só, minha gente, costumam. Quem costuma a algo ou costuma algo, né? O verbo costumar, ele é um verbo transitivo direto. Este a que está aqui é uma preposição. Letícia, como é que você sabe disso? Diminuir é outro verbo. Então aqui, ó, retira da oração também está errado, tá? Na letra C, a gente tem uma regrinha que costuma cair muito em concursos públicos, tá? Tanto para o verbo lembrar, ó, observem que aqui a gente tem o verbo lembrar, né? Tanto para o verbo lembrar quanto para o verbo esquecer, a regra é a mesma. E aí prestem atenção. Vou escrever aqui, depois eu apago, tá? Tanto para o verbo lembrar quanto para o verbo esquecer, a gramática diz o seguinte.
Quando ambos os verbos, né, serve para os dois. Quando eles são pronominais, Letícia, que diabo é isso, pronominal? É quando o verbo ele vem aparecendo, né, com um pronome, tá? Um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele automaticamente é um verbo transitivo indireto. Se ele aparece como não pronominal, Letícia, esse tio aí, para quem já estudou RLM, entendeu, né? Esse não aí, eu acho, né? É verbo transitivo direto, tá? Então, tanto faz, verbo lembrar e verbo esquecer é a mesma regência para os dois. Como pronominal, verbo transitivo indireto. Como não pronominal, verbo transitivo direto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu falei que eu ia apagar para eu voltar lá na questão, né? Então, ó, voltando aqui. Olha para mim a letra C. O esportista lembrou-se. Quem tá aqui? Pronome. Só que se lembra, pronominal, verbo transitivo indireto. Cadê a preposição? Não apareceu, então a gente tem erro. O certo seria, o esportista lembrou-se de que estava atrasado, tá? Então, na minha letra C, a gente tem um errinho, beleza? Aí, vamos lá para a letra D para a gente ver se tem erro. O ato de pesquisar envolve ao trabalho de coleta de dados pelos estudiosos, resultando em benefícios para a ciência. Gente, se envolve algo, ou seja, nada a ver essa preposição aqui, porque também é um verbo transitivo direto, tá? Então, outro erro, nada a ver aquela preposição ali. Depois, o escritor afeiçoou-se ao estudo da palavra, ao escutar, ainda nos primeiros anos de sua vida, as histórias lidas pela mãe. Quem se afeiçoa, né? Se afeiçoa de fato a alguma coisa, né? E aí, ó, observem que tem preposição, Letícia? Tem preposição. Ó a minha preposição aqui. Né? Ó. Então, aqui a gente tem o uso perfeito, né? Correto. Então, o verbo, ele é transitivo e indireto. E quem se afeiçoou a algo, beleza? Tranquilo? Então, na letra E, não tem erro de regência. Se não tem erro de regência, só pode ser o nosso gabarito de letra E, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui às nossas questões. Questãozinha de número 6. A seguinte frase está escrita de acordo com as normas da ortografia vigente. Gente, questões de ortografia são o ó do borogodó, é ou não é? Por que são o ó do borogodó? Porque às vezes isso é comprovado cientificamente, tá? Você não precisa ler a palavra inteira para o seu cérebro identificar se tem erro ou não, né? Na verdade, identificar qual que é a palavra. Você precisa do início da palavra e do final da palavra, que o seu cérebro automaticamente identifica qual que é. Então, em questões, pelo menos para questões assim, eu sou retardada. Por quê? Porque você bate o olho, o seu cérebro já faz automaticamente a leitura. Então, em questões assim, é mais difícil de você conseguir identificar o erro, né? Em questões assim, você tem que parar muito e prestar muita atenção. Porque nem sempre, às vezes, eles tiram uma letrinha, né? Ou botam ali uma letrinha que, né, às vezes fica ridículo ali de você identificar, tá? Eu não gosto de questões assim, não. Eu acho nada a ver, mas eu que sou lerda mesmo. Vamos lá. Vamos lá, então, uma questão de número 6. Ó, na questão de número 6, então a gente tem erros. Ele tá querendo, ó, uma questão de ortografia. Se é uma questão de ortografia, você vai bater o olho, você vai tentar identificar onde que, de fato, dessas palavras a gente tem erro, tá bom? Então, ó, eu me sinto mais vulnerável quando viajo à noite. Na verdade, na letra A a gente tem erros? Sim, temos erros. Qual que é o erro? De invulnerável. Eu não sei se vocês conseguiram identificar o erro já de cara ao bater o olho, tá? Então, ó, deixa eu deixar aqui pintadinho para vocês, né? Vulnerável. Então, deveria ser... Qual que é o certo, Letícia? O certo é
Inerável, tá? Então, a gente tem erro na letra A. Na letra B, preciso que vocês viajem para o Peru imediatamente. Tem erro? Sim, tem erro. Qual que é o erro, Letícia? O erro é em viagem. Viagem, substantivo, é escrito com G. Viagem, verbo, é escrito com J. Então, esse é o meu erro. Tá? Letícia, como assim? Como é que é essa parada aí? É o seguinte, a gente tem na língua portuguesa algumas palavras que ora funcionam como verbos, ora funcionam como substantivos. O viagem com J, ele é o meu verbo. E ele vem do verbo viajar, não é isto? Viajar. A viagem com G, meus amores, a viagem com G, ele é o meu substantivo. Tá bom? Tá bom? Então, se vocês falam assim, ó. A nossa viagem está próxima. A nossa viagem com G, porque é o nosso substantivo. Agora, se você fala assim, que você precisa que a gente viaje, que eles viajem, né, amanhã, aí eu viagem com J, né, porque é do verbo viajar, tá bom? Então, tomem cuidado com essas pegadinhas, né? Beleza? Vamos lá, então, vamos dar sequência. Então, ó, aqui a gente já tem um erro, né? Vamos seguir, então, para a gente ler a C, para ver se a gente encontra um erro. Alguns roteiros têm um acúmulo grande de deslocamentos. Qual que é o erro da C? A gente aqui tem o erro do verbo, né? O T. O que acontece? Alguns verbos, qual que deveria ser o certo? O certo deveria ser... Ops, deixa eu só mudar a cor da caneta. O verbo deveria ser tem, escrito com acento circunflexo, tá? Essa regra, ela serve tanto para... a questão de o verbo ter, quanto para o verbo vir, né? O que acontece? Quando nós temos alguns verbos, o corpinho deles não muda. Então, a gramática pensou assim, poxa vida, tem alguns verbos que não vão modificar. Como é que eu vou trazer para a gramática a flexão dele de singular para plural, né? Aí a gramática diz assim para mim, bom, se a gente... mesmo, né? Ó, o Peru também tem erro aqui. Se a gente está pensando, ó, aí a gramática diz assim pra gente. Se a gente tem, né, verbos que não flexionam, nós precisamos dar para este verbo a flexão. E aí a gramática diz assim pra gente. Em verbos inclusive o verbo ter, né, e o verbo vem, eles, como não tem a flexão, a gramática diz, o tem, sem acento circunflexo, é singular. Assim como o vem, também sem acento circunflexo, também é singular. Aí a gramática diz, vamos fazer o seguinte, vamos botar um acento para modificá-lo, né? Já que não existe como mudar o radical dele, flexioná-lo, vamos botar o tem com acento circunflexo e o vem com acento circunflexo como sendo ali, ó, plural. Só que aí a gramática, ela olhou e falou, eita lasqueira, que não é que tem outros verbos que também vão acontecer as mesmas coisas? Aí a gramática diz o seguinte... Em verbos com terminação tem e em terminação vem, elas fazem basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o advém, só que aí elas colocam um acento no singular. E o plural volta também com acento, só que agora com acento circunflexo, tá? Então, o advém, detém, retém, mantém, todos esses verbos seguem a mesma lógica, tá bom? Então, gravem isso aí. Letícia, tem nome para isso? Tem nome para isso. Qual que é o nome? Chama-se, a gramática chama isso de acento diferencial, que é o acento apenas para modificar o número do verbo, né? Ou seja, modificá-lo ali em relação de número, né? Plural de singular, porque ele mesmo não muda, né? De singular para plural. Aí bota o acento, que só o acento que é capaz de modificar o número dele. A letra D, fiz um voo gratuito, né, porque ganhei uma passagem num sorteio. Qual que é o erro, então, desta questão na letra C, ou na letra D, né? Não tem erro. Então, ó, fiz um voo gratuito porque ganhei uma passagem no sorteio. Não tem erro, né?
Inclusive, nós acabamos de achar o nosso gabarito. Na letra E, fizemos um multirão para arrumar as malas, mas conseguimos. Tem erro, Letícia, na letra E? Sim, nós temos um erro. Qual que é o erro? Multirão. Olha, é muito sutil, né, os errinhos deles. Qual que é o erro aqui? Como que deveria ser o correto? O correto é mutirão. Mutirão. E não multirão, tá? Então, neste caso, o meu gabarito da 6 é letra D de dado. Beleza? Fechou? Tranquilo? Fechando, então, aqui, vou apagar. Próxima questão. Questãozinha de letra 7. Na questão de letra 7, nós temos assim: a viagem tem uma estruturalidade típica. A escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, um trajeto por lugares, um tempo de duração. A reescrita de ambas em um único período, coerente, né? E teria pontuação correta em. Então, observe que aqui ele está falando que a gente tem 2 períodos. O primeiro período e o segundo período. Ele quer juntar, não é isso? Ele quer juntar os 2 períodos. Primeiro, a gente precisa entender, né, como que vai ser. Então, ó, a viagem tem uma estruturalidade típica à escolha do destino. Eu posso fazer isso, gente? Eu não posso, né? Ó, eu juntei as 2 orações, eu não botei pontuação, eu não botei uma vírgula, eu não botei nada, eu não botei uma conjunção, eu não botei nada. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso simplesmente tirar o ponto e falar assim, ah, vou juntar aqui, grudei e pronto, tá corretamente, gramaticalmente correta. Isso é proibido, tá? Eu posso unir 2 períodos? Posso, desde que eu traga para minha oração uma pontuação, uma vírgula, uns 2 pontos, uma conjunção, não sei. Mas isso aqui que a letra A faz, eu não posso. Então, a letra A tem erro. A letra B, a viagem tem uma estruturalidade típica. Ó, lembra que eu falo para vocês do seguinte: quem que tem uma estruturalidade típica? A viagem. Ele é o meu sujeito. Este é o meu verbo. Quem tem algo. O que vem na frente é o meu objeto. Só que olha o que a minha banga fez. Botou uma vírgula aqui, outra vírgula aqui. O que ela fez, gente? Ela separou termos que se completam sintaticamente. Isso aqui também não pode, proibido, tá? Nem vou terminar de fazer a análise da oração, exatamente porque já tá errado. A letra C. A viagem tem uma estruturalidade típica, 2 pontos. Agora ele vai explicar, ó, os 2 pontos aqui. Ele pode ser empregado, Letícia? Pode. Por que ele pode ser empregado? Ele pode ser empregado porque eu estou acrescentando um elemento que eu vou introduzir uma oração, né? Uma explicação. A escolha do destino, vírgula, uma finalidade antevista, vírgula, uma partida e um retorno, vírgula, um trajeto por lugares, vírgula, um tempo de duração. O que eles fez aqui em tudo isso a partir do verbo haver? Ele explicou quem? Qual que é a estruturalidade física da viagem. Eu posso fazer isso? Não, só posso como devo e é meu gabarito. Não tem erro na letra C. A minha C está perfeitamente. Ele botou essas vírgulas aqui porque ele faz uma enumeração, né? Então tá perfeito, tá tranquilo. A letra D, né? Ó, a viagem tem uma estrutura típica, vírgula, pois a escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno, né? Um trajeto por lugares, um tempo de duração. Só que acontece, observem o seguinte, este meu pois aqui, ele é o que a gente chama de conclusivo. Letícia, eu posso colocar aqui uma conjunção conclusiva? Depende. Analisem o sentido. O sentido é de conclusão? Não é de conclusão. Então, eu não posso empregar a minha conjunção. Não é assim, vou escolher uma conjunção, botei a minha conjunção, vai essa mesmo. Não é assim que funciona. Para eu empregar uma conjunção, a minha conjunção tem de ter sentido, tá? Então, aqui nós temos um errinho. E na letra E, a viagem tem uma estruturalidade típica e a escolha do destino, uma finalidade antevista, uma partida e um retorno. O que ele fez aqui, gente? Ele botou os 2 pontos com a finalidade que nem nós tínhamos ali na C de explicar. Só que aí ele foi e botou uma conjunção aditiva. É o seguinte,
A ideia original é uma ideia de explicação. Se eu boto o E, ele é um E aditivo. Aditivo, tá? Não pode. Eu mudei todo o sentido da minha oração. Então, isso aqui eu não posso fazer, né? Então, quando ele botou os 2 pontos, até então estava ok. Mas aí ele mudou o sentido quando ele colocou uma conjunção aditiva, tá? E aí é aqui que tá o meu erro. Então, por causa disso, nosso gabarito, então, é o nosso gabarito de letra C. Fechou? Tranquilinho? Eu acho, né, a gente já tá quase estourando aqui o nosso tempo, mas vamos fazer mais uma, né? A nossa última questão aqui de hoje, né? Ó, vamos lá então. Assinale a alternativa cuja frase atende à norma padrão de colocação pronominal. Olha que maravilha, a gente vai falar agora de colocação pronominal. Hoje a gente não fez nenhuma questãozinha ainda. Vivemos um momento em que os mais vis sentimentos têm mascarado-se de grandiosidade. Só que, olha, eu já expliquei isso aqui para vocês, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma locução verbal. E a gente tem uma locução verbal com o verbo principal, né? Lembra lá como é que funciona isso? Ó, se a gente tem locução verbal, o que a gente tem? A gente tem lá assim, ó. Qual que era o verbo? Deixa eu ver aqui. Tem mascarado. Ó, tem mascarado. Mascarado. Lembrando que a gente está falando de colocação pronominal. Aqui a gente tem locução. Este primeiro verbo ele é chamado de verbo auxiliar. Este segundo verbo ele é chamado de verbo principal. Se a gente vai fazer a colocação, você vai analisar o verbo principal. Questões assim de locução verbal, de colocação pronominal dentro de locução verbal, são questões o nível mais difícil que você pode encontrar em prova em relação à colocação, tá? Aqui a gente tem o verbo na sua forma nominal. Qual que é a forma nominal que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de particípio. Letícia, isso importa? Opa, isso importa. Por que isso importa? Em relação às regras gramaticais, a gramática me proíbe, tá? Me proíbe que eu coloque o pronome, né, após o particípio. Eu posso fazer tudo, menos colocar o pronome após o particípio, tá? Então, por que eu falei tudo isso para vocês? Porque lá na minha questão, olha o que ele faz. Tem mascarados. Ele bota o pronome depois do verbo no particípio. Isso não pode, tá? Então, a minha A está errada. Eu poderia, né, colocar antes, mas depois não, tá bom? A letra B. Nos acostumamos ao medo de exercitar a bondade, pois não se acredita mais na existência de gente honesta. Segunda, na verdade, né, colocação tá perfeita, porque o não, uma palavra negativa, um advérbio, puxa para perto dele, né, o pronome, no caso de próclise. Só que na outra ocorrência, na primeira ocorrência, nós estamos começando o período com pronome pessoal do caso oblíquo. E aí a gramática proíbe, né? Nestes casos, a gramática quase não tem regrinha para ênclise. Mas quando nós achamos, né, questões que se iniciam assim com o pronome, a gramática já se diz. Não se inicia a oração com pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, no caso, deveria ser acostumamos-nos, né? Tá bom? Tranquilo? Letra C. As pessoas, certamente, comunicam-se entre si. Não mais por meio do diálogo, com ou sem palavras. Letícia, tá certo? Não, não tá certo. Por que não tá certo? Certamente. Certamente é um advérbio. E os advérbios chamam para perto de si os pronomes, de forma obrigatória. Então, deveria ser, né? As pessoas certamente se comunicam, tá? Então, na letra C, nós também temos um errinho, beleza? Deveria ser um caso de próclise. Letra D. Ofenderíamos-nos porque questionam se os varões ilustres de outras eras teriam sido mesmo ilustres. A letra D é maravilhosa e tem erro, tá? Já vou falar para você. Tem erro. Por que tem erro? Ofenderíamos.
Qual que é o tempo verbal dele? O verbo, ele se encontra no futuro. E aí a gramática diz o seguinte, quase não tem regra, mas quando tem, você tem que saber. A gramática diz assim, ó, com o verbo no futuro do presente ou no futuro do passado, né? Então, no futuro do presente, no futuro do pretérito ali, se torna obrigatório que você faça o uso da mesóclise. Então, a gente deveria fazer ofender-nos íamos, né? Ofender-nos íamos. Então, deveria ficar assim. Então, tem erro aqui. Letícia, vai ficar horroroso. Não gostei. Pois é, mas é o certo, né? Então, vamos lá. Ofender. A gente sempre corta o verbo como se ele tivesse ali no infinitivo, tá? Bota o pronome. Depois do pronome, bota o que sobrou. Ou seja, íamos, né? Íamos. E é assim que se faz a mesóclise. Então, ofender-nos íamos, tá? Ofender-nos íamos. Quase não sai, né? Quase não trava-língua esse trem aí. Exatamente por causa da mesóclise, tá? Gente, tá achando que é fácil? É bonito, né? Eu acho bonita a mesóclise. O que agora se vê é uma situação na qual o que se mostra mesmo caro é a alma, já que não se dialoga mais. Ó, o C aqui, né? O C, o não chamou, ele veio um caso de próclise, tá? O agora também é um advérbio, também chamou o C para antes, né? E aqui, de novo, tem um outro C, cheio de C na letra E. O que chamou, o C veio. Então, em todas as ocorrências, o C era, de fato, né, obrigatória que a partícula, né, viesse antes do verbo por 3 motivos. A primeira, aqui com o agora, advérbio. A segunda, por causa da função do pronome relativo, mas o que, independentemente da sua função, quando aparece na oração, chama a partícula. E aqui, por causa do não, que é um advérbio, né, uma palavra de sentido negativo, também chamou o pronome, beleza? Tranquilo? Bom, então, aqui fizemos 8 questões de língua portuguesa para vocês. Passamos em relação com pronome, né? O uso ali de pronome com colocação pronominal. Falamos muito de regência da aula de hoje. E falamos também sobre crase, beleza? Tranquilo, gente? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos para vocês. Uma boa semana, restinho de semana. Fiquem com Deus e a gente se encontra em breve. Beijos! E aí, gente, tranquilo? Foram tranquilas as questões hoje? De boa? Fechou? Todo mundo? Agora que vocês vão... Ó, o Diogo já mandou logo uma mesóclise, né? É verdade, Josué, tá faltando likes. Eu também acho, né? Ó, então, vamos lá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deixem um like de vocês. Quem quiser, me sigam lá no Instagram, falem comigo, tá? Que vai ser um prazer. Ah, moqueca? Eu gosto de moqueca. Pode me chamar. Você fala, sou moqueca do quê? Já quero. Pode me chamar para comer. Ah, como eu disse para vocês, eu adoro comida, né? A próxima aula vai ser na quinta-feira que vem. Inclusive, não se esqueçam que aqui embaixo tem o link para vocês se inscreverem para terem a redação de vocês corrigida, tá bom? Então, cliquem aí, se inscrevam para eu fazer a correção da redação de vocês na semana que vem, tá bom? Deixem aí o like de vocês. Para quem for me postar no Instagram, por favor, não me postem toda troncha, né? Que eu tenho uma imagem para zelar ainda, por incrível que pareça. Então, tirem um print aí e postem lá no Instagram para eu gosto de tudo mesmo. Falou que é comida, ô Tati, falou que é comida, eu gosto de tudo. Comigo não tem tempo ruim. Então tá, gente, beijos pra vocês, vão descansar, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana. Beijos, até mais!
desculpa aí. O banco tem um encarreiramento muito forte, então assim, para nenhum concurso botar defeito. Então tem certos cargos do banco, e o Banco do Brasil, por ser sociedade de economia mista, não tem teto constitucional. Então você chegando um nível alto de carreira, com baixa dedicação, você vai ganhar mais que concurso de editor, você vai ganhar mais que concurso de juiz, às vezes é um salário bem legal. A praticidade, a questão de você poder estudar em qualquer lugar que você esteja, qualquer meio. Eu, por exemplo, estudava pelo celular, praticamente. Em poucas horas eu pegava um computador para ler, para fazer alguma coisa no computador. Basicamente era o celular. Então, um smartphone mais forreto que tiver, já dá para poder estudar, não tem desculpa. Então, ali mesmo você está lendo, está praticando, está fazendo resumo, vendo resumo, marcando, tirando dúvida. Então, cara, eu recomendo 1000%. E que está aqui mostrando para você que o Banco do Brasil é sim uma boa oportunidade. E você pode estar cheio de insegurança, mas essa insegurança aqui, ó, você não pode ter. Sábado é dia de beber. Opa, beber? Não, BB, Banco do Brasil. Dia 25 de setembro, sábado, às 8 horas da manhã. Mega aulão presencial, Direção Concursos, Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18, revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Aqui em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã, um mega aulão presencial do Direção Concursos para o Banco do Brasil. Se você perder, você vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! O que é o PDF 2.0? Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada.
questões de concurso atuais e comentadas, resumos direcionados, teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Manter a disciplina, manter a constância, a resiliência ao longo do tempo, enquanto não chega o grande dia, é um grande desafio. No Direção, nós gostamos de encarar como um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. Nós aqui também procuramos fazer o nosso melhor para te ajudar nessa caminhada. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. E é por tudo isso que a gente também sempre procura inovar. É por isso que nós aqui do Direção estamos nos esforçando tanto o tempo todo para, por exemplo, levar informação de qualidade para você, informação rápida, informação correta. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? A gente também procura lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá levando sempre conteúdo para você, tanto do ponto de vista de informação, como inclusive do ponto de vista de motivação. Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também trazem essas informações que ajudam o concurseiro a escolher aquele concurso que ele vai priorizar e aquele também com o qual ele mais se identifica. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, com um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente também disponibiliza muito conteúdo gratuito no YouTube. E aí a gente busca também parcerias com outras empresas do ramo que também tem o mesmo propósito que o Direção. Então, conte com Direção. Conte com o Gavião. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Estaremos juntos até o final.